Olá, boa noite, meus queridos companheiros. Boa noite, Alex. Boa noite, Claudio Honori, Eliane. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Eveline, Roberta. Boa noite, Vânia, Ricardinho. Sejam todos muito bem-vindos. Ricardinho e a Lúcia. Não posso esquecer da Lúcia. Um abraço para a Lúcia, Ricardinho. E aí, aos compartilhamentos de vocês. Boa noite, Dona Edi, seu Milton. Sejam bem-vindos. Boa noite também, Michele. Boa noite, Gabriel. Nossos companheiros de Cássia. Adair, boa noite. Uma abençoada noite para todos nós, com certeza. Boa noite, Selma. Seja bem-vinda. Mateus, boa noite, Mateus. Seja bem-vindo. Saudades do seu boa noite. Boa noite, Anitta, Clarindo. Sejam bem-vindos também. Boa noite, Natália. E aos nossos companheiros aí de Santa Catarina, aos seus compartilhamentos. Natália, muito obrigado. Boa noite, Adriana Alvarenga. Seja bem-vinda. Boa noite, Dona Guilmar. Boa noite, Ângela, William, Wiltinho, a Eloá. Sejam bem-vindos. Um forte abraço, Eloá. Boa noite, Lídia, seja bem-vinda também. Boa noite aí a todos os compartilhamentos da Rosângela, muito obrigado, Rosângela. Gislaine, nossa companheira de Franca, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Marcileia, o Guilherme, o Luciano, e também aos compartilhamentos, o Emerson que assiste por lá, a Shirley também, muito obrigado. Cecília, boa noite, Cecília, Reinaldo e aos nossos companheiros aí de Pirassununga. Aliás, parabéns pela palestra de ontem do Vinícius de Araraquara, muito boa, ótimas reflexões. A Débora também, parabenizar a Débora do nosso lado de Americana pela palestra do César. Com certeza, muitos conhecimentos para todos nós. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Bom, são muitos amigos para nós cumprimentarmos. Boa noite, Joana, Marlene, seja bem-vinda. E vamos agora iniciarmos a nossa oração, né? O ideal, bom, seria ficar cumprimentando todo mundo aqui. É um prazer imenso poder cumprimentá-los, mas está no momento de nós fazermos a nossa oração. Sim. Que nós possamos agora, meus queridos companheiros, meus queridos colegas aqui deste nosso estudo, que nós possamos agora nesse instante elevar o nosso pensamento, sobretudo elevar as nossas energias e vibrações. E nesta oração de hoje, eu gostaria de pedir para que vocês doassem as suas energias e os seus fluidos a todos aqueles que costumeiramente nós fazemos essas doações, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos colegas, vizinhos, e sempre doamos aí fluidos para que a espiritualidade possa trabalhar com eles, derramando sobre toda a humanidade, a fim de que eles consigam, assim como nós, enxergar além e, sobretudo, Jesus e os seus ensinamentos. Mas gostaria também que as nossas energias e vibrações de hoje fossem direcionadas a alguns companheiros aqui do nosso grupo que estudam conosco, que passam por momentos de dificuldades, sobretudo na sua saúde física, e eles sabem quem são, e que essas energias, a espiritualidade possa direcionar a estes companheiros para que se recuperem o mais rápido possível, dentro, é claro, de toda a permissão divina e das nossas próprias necessidades. E também a mãe da nossa companheira Maria Ângela, lá do Rio de Janeiro, que até ultimamente não tem conseguido acompanhar ao vivo conosco, que está passando por um momento difícil e delicado de saúde, que essas energias possam também ser direcionadas a elas. Enfim, que nós possamos agora nesses instantes, queridos companheiros, abrir a nossa mente, o nosso coração, para nós recebermos o convidado ilustre, chamado Jesus, a fim de que Ele nos ajude, que Ele nos inspire
para que nós possamos assimilar todos esses conhecimentos e informações que serão importantíssimos para esse nosso processo de crescimento espiritual. Muita paz a todos nós, muita reflexão, muita sintonia com a espiritualidade superior e com o nosso Mestre amado e querido Jesus. Que assim seja. Com certeza, meus queridos companheiros, nós estamos aqui nessa reunião, inclusive cumprimentar aqui os outros que chegaram aqui depois, rapidamente, né? Ao Paulo Henrique, a Joana, que entrou, a Célia, que eu também ainda não tinha visto. Muita paz a todos vocês e aqueles que vão continuar aí entrando no decorrer dos nossos estudos, a Maria das Graças, nossa companheira de Itamugi. A todos, todos, indistintamente. Bem, meus queridos, vamos dar sequência ao nosso estudo deste livro, O Céu e o Inferno, e nós estamos estudando o capítulo 10, que trata da intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Nós vimos no nosso estudo, na nossa leitura-estudo do último encontro da semana passada, primeiramente o que significaria essas modernas manifestações e que elas estão relacionadas exatamente com aquele momento em que Kardec vivenciava das mesas girantes, porque ele estava com certeza se preparando para as fortes críticas, principalmente críticas da Igreja Católica, que dominava o pensamento religioso, sobretudo ali na Europa. E como dominavam o pensamento religioso, assim como dominavam a sociedade naquela época, porque a gente sabe, inclusive os reis tinham que ser abençoados pela própria igreja, havia uma disputa e ainda não tinha, podemos assim dizer, uma separação completa da igreja com o próprio Estado, estavam muito próximos, muito juntos. Kardec estava se preparando para receber essas fortes críticas. Nós vimos, né, o Auto de Fé de Barcelona, por exemplo, de 1862, se não me falha a memória, onde foram determinados a queima de diversos exemplares do Livro dos Espíritos, que estavam chegando justamente na Espanha. E a Kardec até se preocupou um pouquinho com aquilo, mas a espiritualidade falou, olha, isso aqui é propaganda para a doutrina espírita, porque muitas pessoas vão ficar curiosas. Olha, por que a igreja mandou queimar? O que tem neles? O que está escrito? E a gente sabe, quando a curiosidade nos assola, nós sempre partimos exatamente para a busca da satisfação da nossa própria curiosidade. Então, é mais ou menos isso que Kardec estava se preparando, e em especial este estudo destas modernas manifestações estavam relacionados, desse estudo, mas essas modernas manifestações estavam relacionadas com as mesas girantes e com todo este processo em que o próprio Kardec estava descortinando informações sobre o mundo espiritual à nossa volta, sobre o mundo espiritual que nos envolvia, sobretudo naquela oportunidade. Então, essas eram as modernas manifestações. E aí vem Kardec e escreve esse capítulo sobre a intervenção dos demônios nas modernas manifestações, exatamente por quê? Porque, segundo a igreja, apenas e tão somente os demônios poderiam se comunicar e eles seriam os responsáveis. E de um modo assim muito especial, Kardec vai dizer que a igreja se preocupava com essas modernas manifestações porque elas estavam, sobretudo, atacando alguns dogmas e alguns princípios que eram já há muito difundidos pela própria igreja. Então, esses princípios, esses dogmas que estavam sendo atacados, só poderiam ser atacados por demônios e que não poderia ser obra dos anjos ou dos espíritos designados por Deus. Então, nós estávamos justamente naquele momento à volta com um grande processo de libertação de pensamentos e, sobretudo, aquela liberdade de pensamentos
naquela oportunidade, a gente ainda citou no nosso encontro passado, de Galileu, que estava descortinando um mundo totalmente diferente para a humanidade, saindo um pouquinho de dentro daquilo que a própria igreja trazia, e sobretudo da Terra como centro do universo, numa interpretação, podemos hoje dizer, equivocada das próprias Escrituras. E como que você poderia dizer que as Escrituras eram sagradas, que eram um livro de Deus, se a ciência estava justamente mostrando o contrário, ou estava mostrando algo que ia além daquilo que estava escrito? Mas a gente sabe hoje que é nada mais do que um equívoco nas suas próprias interpretações. Então essa grande liberdade de pensamento e a evolução da ciência, segundo a igreja, estava justamente depondo contra os princípios e dogmas que eram estabelecidos nas próprias escrituras sagradas, e essas escrituras sagradas, que continham toda a verdade, só poderia estar sendo deturpada pelos próprios demônios. Por isso, essa preocupação, e Kardec escreve este capítulo. Ademais, Deus havia proibido, através de Moisés, que os espíritos se manifestassem. E isso a gente vai ver no próximo capítulo, no capítulo 11 desse livro Céu e Inferno, trata exclusivamente desta proibição. Mas que vocês vão ver, é algo muito simples, é algo muito natural, e que nós começamos também a conversar aqui no nosso último encontro. Portanto, gente, os seres do outro mundo, ou desse mundo espiritual à nossa volta, eles estavam exatamente depondo contra os princípios. E aí estava a grande preocupação da própria igreja. Depois, ou ultrapassado este primeiro período, e sobretudo se preparando para receber essas próprias críticas, Kardec então começa a trabalhar com as prováveis objeções. Espera aí, de onde nós vamos exatamente extrair essa informação, ou este contato que vem deste mundo que o próprio Kardec está trazendo? Este contato, ele vem de onde? Ele poderia vir, por exemplo, dos anjos? Ele poderia vir dos demônios, que era aquilo que a igreja trabalhava? De onde eles viriam? Kardec vai trabalhar essas objeções, fazendo inclusive, primeiramente, algumas advertências. Advertências essas que ele vai retirar lá do Livro dos Médiuns, que nós vamos estudar mais adiante no Livro dos Médiuns, sobretudo os aspectos que se relacionam com as reuniões. Tá? Por quê? Porque estudando também a escala espírita, que é o que nós estamos fazendo às quintas-feiras na leitura do Livro dos Espíritos, nós vamos identificar através das características de cada espírito a que tipo de reuniões os espíritos se prestam a participar. Então, esta comunicação que vem do mundo espiritual, ela está intimamente ligada com a característica dos próprios seres que, de uma certa forma, evocam estes seres que habitam o outro mundo. Então, a igreja vai tentar trabalhar e Kardec vai colocar as suas próprias objeções e a sua explicação. E a gente não pode esquecer que, como diz a igreja, nos capítulos anteriores nós vimos do céu e inferno, os anjos, eles foram, assim como os anjos e os demônios, foram criados de uma categoria diferente. Primeiro, os anjos. Os anjos, eles existiam em 3 categorias. Nós tínhamos aqueles anjos que cuidavam exatamente das coisas do céu. Aquela primeira categoria de anjos que cuidavam das coisas do céu. Nós temos a segunda categoria, que eram aqueles que estavam ligados às questões relacionadas ao universo. Veja, o céu inclusive estava acima do próprio universo. E depois nós vamos ter uma terceira característica, que era exatamente daqueles que cuidavam dos homens. E é exatamente nessa terceira característica, onde estão os anjos de guarda, que uma parcela destes anjos haviam se rebelado contra Deus. E a gente viu no capítulo passado que uma das razões que a própria igreja traz, ou talvez a principal razão que a igreja traz para essa rebelião de parte destes anjos, é exatamente porque Deus tinha escolhido Jesus para vir na forma humana, fazer toda a revelação
da verdade, trazer o amor para religar a criatura ao próprio Criador. E com isso, ou por conta disso, uma parcela desses anjos teriam se rebelado. Por quê? Porque eles teriam sido designados para esse tipo de tarefa e missão. Então, por que Jesus não veio como um anjo para fazer esse trabalho? Por que ele teria que vir como um homem? Tá? Então, isso foi aquilo que a própria igreja criou e a gente já viu nos capítulos anteriores. É só para a gente distinguir de onde saíram os demônios. Por quê? Porque se a base para todas essas comunicações, segundo os próprios estudiosos ou doutores da igreja, seriam os próprios demônios, a gente não pode esquecer que os demônios saíram exatamente desta parcela, do número dos anjos que cuidavam dessa relação de Deus com os homens e estavam ali para revelar aos homens quaisquer mistérios ou mensagens divinas. E é claro, se eles foram criados, anjos, seres à parte da própria criação, eles eram com certeza mais inteligentes do que os homens. E aí Kardec vai trazer uma oposição, mas espera aí, como é que nós vamos continuar entendendo Deus em sua infinita perfeição, na sua infinita misericórdia, deixando que seres mais inteligentes do que as criaturas humanas, que hoje estão como demônios, possam influenciar, possam se comunicar com os homens e não estabelecer nenhum contrapeso nesse processo de comunicação, já que o objetivo principal dos demônios, como vimos no capítulo anterior, é exatamente conduzir as criaturas para o próprio inferno. O objetivo dos demônios era arregimentar as criaturas. Arregimentando as criaturas, ela estaria levando-as para o inferno. Este era o papel dos demônios. E como Deus poderia permitir isso? Primeiro, a sua criação não era perfeita porque os anjos que foram criados perfeitos se rebelaram contra ele. E segundo, ele permite que os demônios venham, se comunicam com os homens para arrastar os homens ao mal e não coloca nenhum contrapeso, não permite que os anjos também se comuniquem com os homens para tentar conduzi-los, pelo menos para equilibrar um pouco a balança, já que os demônios que nasceram de anjos são seres muito mais inteligentes do que os próprios homens. Então, Deus não seria tão perfeito assim. Uma outra objeção que Kardec traz é exatamente quanto ao teor das próprias comunicações. Porque se são os demônios que intervêm nas modernas manifestações, enquanto as manifestações estão ali tranquilas, sem conduzir as pessoas, ou pelo menos direcionadas apenas e tão somente aos bons, porque a igreja pensava assim, são informações que os demônios trazem para as pessoas, para os seres humanos, e quando eles trazem para os seres humanos estas informações, eles simplesmente tentam enganar e com algumas coisas encobertas de uma característica, segundo eles, chamado de verdade, eles estão destruindo os dogmas e princípios da igreja que poderia conduzir a criatura ao Criador. Bom, enquanto está apenas e tão somente esse tipo de comunicação, perfeito. Mas aí nós vamos entrar num outro detalhe. E aquelas comunicações, como cita Kardec, inúmeras, onde esses mesmos seres estão trabalhando com aqueles que nós chamamos de maus e os conduz ao bem. Retira-os dos vícios, por exemplo, e tentam conduzi-los a Deus. O que diríamos destas comunicações? O que diríamos desses demônios? Estariam eles trabalhando contra o seu próprio objetivo, que era regimentar criaturas para o inferno? E Kardec ainda cita, como sempre ele traz alguma analogia, né? Seria crível nós identificarmos um comerciante fazendo propaganda do produto do vizinho, concorrente dele, para que os outros comprassem o produto do vizinho? Então, Kardec vai falar, peraí, igreja, não tem jeito. Por quê? Porque nesses casos vocês não estão conseguindo explicar. Nós estamos vendo pessoas que eram totalmente más, viciosas, que foram trazidas para o bem. Então não poderia ser coisa do demônio. Ele não iria fazer esse tipo de serviço ou depor ou trabalhar contra si mesmo.
Na sequência, Kardec vai dizer: e como nós podemos, igreja, já que vocês falaram que isso não seria possível, que seriam apenas os demônios, que Deus havia proibido a comunicação com os mortos, como que nós poderíamos explicar aquele trechinho que está lá no Evangelho? Eu repartirei, no Atos dos Apóstolos, salva a memória, eu repartirei o meu espírito por toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Como é que nós podemos explicar aquilo, se não através da mediunidade que hoje aporta aqui na nossa sociedade, após essa liberdade de pensamento, para que cada um possa trabalhar, principalmente vislumbrando ou visualizando nessas manifestações algum tipo de informação. E informação que irão conduzi-las ao próprio Criador. Será que os teólogos ou os doutores da igreja hoje são mais importantes ou têm mais autoridade do que os apóstolos na época de Jesus? Porque os apóstolos na época de Jesus fizeram exatamente isso. E não somente os apóstolos, nós podemos citar alguns profetas. Gente, como nós vamos explicar, e aí é uma outra objeção que Kardec coloca, só que ele coloca até mais à frente neste capítulo, e eu já vou introduzir agora a questão de, segundo a igreja, determinados momentos Deus pode permitir que os santos deem as suas comunicações. Mas se os santos podem comunicar, os demônios também podem. Por que os homens normais não poderiam se comunicar? Por que os espíritos superiores? E aí Kardec vai chamar a atenção. Peraí, vocês falam santos, aquilo que nós chamamos de espíritos superiores, de espíritos perfeitos. Qual é a diferença? E se os santos podem, por que os espíritos superiores não podem? Isso a gente sabe, né? Kardec como que era. Ele exatamente tentava generalizar uma lei ou uma teoria, ela só poderia ser aplicada se ela pudesse ser aplicada, pelo menos na maioria dos casos, na maioria dos fenômenos. Porque a preocupação da igreja era essa. Não, mas isso é questão de magia, isso é questão de feitiçaria. E aí Kardec vai dizer, sobretudo mais para o final do capítulo, sim, com isso nós também concordamos. A magia, a feitiçaria não tem nada a ver com o espiritismo. Não, por quê? Porque o espiritismo é exatamente uma doutrina que traz, através dos seus princípios, informações e meios para nós conhecermos e interpretarmos melhor os ensinamentos de Jesus. No espiritismo não tem nada de magia, não tem nada de feitiçaria. São tudo comunicações absolutamente normais. Assim como aquelas comunicações que existiram lá atrás, por exemplo. Vou contar aqui rapidamente, porque alguns de vocês têm mais conhecimento do Antigo Testamento. E eu já falei aqui, vou repetir, a Bíblia é um livro que a gente precisa entender, que a gente precisa interpretar, tá? Lógico, interpretar de uma forma correta, mas se nós formos pegar na Bíblia, a gente vai ver lá na época do rei Saul, para vocês se situarem, logo um pouquinho antes de Davi, que foi um dos principais reis do povo hebreu, Saul era rei e, para vocês terem uma ideia, chegou ele numa sacerdotisa, e aí sim, naquela época era utilizada a comunicação com os mortos, era uma forma de magia. Por quê? Porque a evocação respeitava todo um ritual. E aí de repente vem, né, Saul, que era o rei, e procura uma sacerdotisa e fala: eu quero falar com Samuel, que era um profeta que já tinha desencarnado. E aí ela vira para ele e fala: mas espera aí, vocês mesmos, Moisés não proibiu falar com os mortos? E aí Saul disse: olha, eu sou o rei, eu estou levantando essa proibição. Olha, será que Saul tinha poder para isso? Se Deus realmente tinha proibido, a gente vai ver isso no capítulo seguinte. Mas Saul chegou e falou: olha, eu estou levantando essa proibição. E aí evocou o profeta Samuel e conversou com Samuel. Ali na época dos apóstolos, no Monte Tabor, não houve a transfiguração, não apareceu Elias, Moisés e Jesus. Jesus não apareceu para Saulo. Então veja, a Bíblia está repleta
de manifestações como essas que nós estamos estudando. Então não tem nada de sobrenatural, não tem nada de magia, não tem nada de feitiçaria. Aí sim, como diz Kardec, a gente tem que preocupar com o tipo de reunião. São as advertências que ele vai trazer para nós. Por exemplo, ele vai chamar atenção. Cuidado, porque nós não podemos evocar espíritos que estão no mesmo nível que nós ou em nível superior. A gente tem uma certa autoridade sobre aqueles que estão em nível inferior. Ah, mas se o superior... Não, se os superiores veem algum objetivo útil naquela reunião, eles podem vir e se comunicar conosco. Mas aí tem todo esse aspecto que a gente vai deixar para estudar lá no livro dos médiuns. Então, a gente tem que tomar cuidado. Se a nossa reunião não for séria, nós não teremos condições de atrair um espírito superior a nós. Por quê? De novo, não temos autoridade sobre ele. Depois, Kardec vai dizer, objetos. Tem gente que fala assim, me dar um objeto de tal pessoa que eu vou evocar, que eu vou... Kardec fala, olha, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Porque aquele que já desencarnou, ele não tem necessidade, não tem nenhum tipo de apego à própria matéria. Então, se ele estiver vindo, ele está vindo não por um objeto, por um talismã qualquer. Ele está vindo exatamente pela sua própria vontade. Por quê? Porque esses objetos não exercem influência sobre eles. Da mesma forma, não existem lugares previamente determinados. Você vai ter que ir lá no cemitério, tal dia da semana, em tal hora, porque lá vou aparecer e lá eu vou dar... E não, isso não existe. Isso é típico de espíritos zombeteiros, de espíritos brincalhões, como nós vimos lá na terceira ordem da escala espírita. Isso não é típico de espíritos que vão trazer mensagens instrutivas, que nós estamos estudando também lá no livro dos médiuns. Então, tudo isso, gente, para explicar exatamente o que? Essa intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Então Kardec está explicando, olha, não são demônios que chegam, principalmente nessas manifestações com mensagens instrutivas. Agora, assim, pode haver determinados seres que estão ali nessa terceira ordem, como a gente viu no capítulo passado. O que são os demônios segundo o Espiritismo? São aqueles seres que estão ali classificados na terceira ordem da escala espírita e que ainda não possuem conhecimentos o suficiente para trazer mensagens instrutivas para a humanidade encarnada. Espíritos sérios, espíritos avançados, espíritos superiores, eles também se acorrem apenas e tão somente a reuniões sérias, reuniões com objetivos instrutivos. Por isso a gente chama atenção nas nossas reuniões, nas nossas casas espíritas, nas reuniões, qualquer uma que nós viermos a participar, qualquer tipo de festa, qualquer tipo de culto religioso, em qualquer tipo de igreja. Por quê? Porque ali existe todo um objetivo. E quais são os espíritos que vão se ligar àquela assembleia? Vai depender desses objetivos. Se houver alguma manifestação ali, tudo vai depender dos objetivos e dos seres que poderiam exatamente acorrerem àquela reunião. De novo, nós vamos estudar melhor isso quando estivermos estudando o livro dos médiuns, um pouquinho mais à frente. Então, apenas e tão somente espíritos inferiores, ou aspas, os demônios, mas sabemos que os demônios, segundo o Espiritismo, são os espíritos da terceira ordem. Somente eles se prestaria a algum tipo de charlatanismo, algum tipo de coisas ridículas e, sobretudo, de manifestações sem fins instrutivos. Nós estamos sempre batendo nessa mesma tecla. Por quê? Porque, gente, Kardec, a partir do momento que ele se interessou pelos fenômenos, o objetivo dele era um só. Inclusive cumprir uma missão que havia sido determinada a ele. Então todas as suas reuniões eram com finalidade instrutiva. Por isso que ele, particularmente, não foi joguete de espíritos.
inferiores. Se tinha espíritos batedores que estavam ali comunicando, era por permissão de espíritos superiores, mas eles também estavam ali assistindo e sempre traziam as suas advertências. Não era aquele tipo de preocupação que os espíritos hoje, na sua grande maioria, possuem. Eu vou invocar um espírito exatamente para que ele também possa nos ajudar a encontrar o tesouro. Não. Espíritos superiores, que tipo de tesouro? Aí eu gosto sempre de lembrar, né? Aquela historinha, se não me engano, quem conta é Richard Simonetti, se eu não estou enganado, daquela pessoa que perdeu um anel, correu lá no centro espírita, falou, aqui me disseram que vocês podem me ajudar a encontrar um anel. Kardec fala aqui, né, um tesouro escondido. E o presidente da casa espírita ficou ali preocupado, nossa, mas agora como é que eu vou fazer? Aí eu fui intuído, né, ou inspirado, para dizer, não, fala para ele participando das reuniões que ele vai achar. E aí ele falou para aquela pessoa, olha, não, vem participando das reuniões que você vai encontrar. No momento oportuno vai ser dito para você onde está o seu anel e tal. E aí ele vem 1, 2, 3, 4 reuniões e pergunta, mas eu não achei. Até que depois de um certo tempo que ele parou de perguntar, aí foi o presidente que foi até ele e perguntou, nossa, e aí, você estava preocupado com aquele seu anel e tal, que era para você um tesouro, uma joia rara, e aí conseguiu achar, conseguiu encontrar, você não me perguntou mais? Aí a pessoa virou para ele e falou assim, não, eu não encontrei, mas eu achei uma joia muito mais preciosa, que foram os ensinamentos dessa doutrina maravilhosa. Veja, então, é exatamente este tesouro que nós estamos buscando e que nós estamos precisando. Então, espíritos mais avançados, superiores, não vão se preocupar e não vão se prestar a aparecer para falar para nós, tal tesouro tem em determinados lugares. Kardec ainda vai dizer, se houver esse merecimento, se eu posso assim dizer, de determinados seres encontrarem alguma coisa, vai ser por uma questão muito natural, muito simples. Não vai ser através de uma evocação de um espírito superior que vai dizer para ele onde está e como encontrar. De jeito nenhum. Da mesma forma, as curas. Como, diz Kardec aos teólogos e doutores da igreja, como nós vamos atribuir uma cura a um demônio? Então esse demônio ele é muito bonzinho. Esse demônio não trabalha para os outros demônios, esse demônio trabalha para Deus. Porque se ele cura alguém, ele está ajudando alguém. E nesta cura, nesta ajuda, neste auxílio, principalmente se a pessoa se voltar para Deus, porque não se enganem, tá? Mesmo nas curas, a gente sabe que todas as pessoas possuem o seu livre-arbítrio. Jesus, num determinado momento, conversando com Pedro, depois de algumas curas que foram realizadas nas suas pregações, ele se retira, até o Pedro, né? Retira ele, não, Jesus, vamos para casa e tal, você está muito cansado e tal, retira ele do meio da multidão, leva. E, se não me engano, Humberto de Campos que conta. E Jesus ali um pouco cabisbaixo, e Pedro chegou e ficou preocupado. Mas mestre, por que o senhor está triste? Hoje foi um dia tão maravilhoso, tantas pessoas foram curadas. E aí Humberto de Campos começa a relatar, falou, Pedro, fulano de tal que foi curado, sabe onde ele está agora? Ao invés dele estar agradecendo, rendendo graças a Deus pela sua cura e buscando um novo caminho, ele está falando que a partir de agora ele vai gozar a vida, tudo aquilo que ele não teve oportunidade de gozar. Ciclano, que nós curamos também daquela outra coisa, nesse instante, ao invés de estar rendendo graças a Deus, está reunido com mulheres, dizendo ele que vai querer gozar tudo aquilo que ele não gozou durante a sua vida por conta exatamente da lepra que cobria o seu corpo. E aí Jesus vai enumerando inúmeros casos. Uma cega que também foi curada, ao invés de estar rendendo graças a Deus, ela diz que vai se vingar de todas aquelas pessoas que a humilharam porque ela era cega. Então, Jesus chama a atenção nesse diálogo, Humberto de Campos, mas assim, não sei como, se aconteceu dessa forma, mas isso nos leva a pensar e refletir, esse não é o objetivo nosso aqui, que Jesus era um espírito que estava preocupado exatamente com isso que a doutrina espírita também busca,
implantação do reino de Deus dentro do coração de cada criatura. Então, se houve alguma cura, como diz Kardec, para os doutores e teólogos da igreja, que foram atribuídos e a pessoa não se ligou, com certeza não foi por conta do Espiritismo, porque o objetivo do Espiritismo é, através dos seus princípios, reconduzir a criatura ao seu Criador, assim como era também o objetivo de Jesus. Se alguém está fazendo alguma coisa em nome do Espiritismo que não lhe emprestar os princípios para reconduzir a criatura ao Criador, esse não é espírita, isso não é espiritismo. E aí sim, pode ser charlatanismo, pode ser magia, feitiçaria, que a igreja está ajudando o espiritismo a combater. E o espiritismo deve também combater esse tipo de coisa. Olha para vocês verem como que Kardec é perfeito nessas colocações sobre a intervenção dos demônios. Esse é o capítulo, a intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Como que nós podemos entender isso? Como que nós vamos, pelo menos, concluir de todas essas manifestações e, sobretudo, da sua origem? Só os anjos, nós já vimos no livro dos médiuns que não. Só os demônios, nós já vimos também que não. Por isso, o mais lógico e racional, como diz Kardec, é nós concluímos como eles mesmos, os espíritos, nos trazem, que são aqueles seres que já vivenciaram, que são aqueles seres que viveram aqui no nosso plano, que se comunicam conosco para trazer as informações, para trazer os esclarecimentos, para nos apresentar os princípios dessa doutrina, que tem como principal finalidade, como está lá na questão 627 do Livro dos Espíritos, nos ajudar a interpretar e a entender os ensinamentos de Jesus. Então, a igreja não poderia simplesmente dizer que aquilo que está dentro do meu mundo é normal, é natural. Agora, aquilo que está fora do meu mundo não é. As diversas aparições atribuídas a Maria, as diversas curas atribuídas a muitos seres, a muitos, entre aspas, santos, tudo a doutrina espírita explica de uma forma simples, de uma forma racional, em especial através da manifestação do fluido universal ou desses princípios que regem os fluidos, a lei dos fluidos, que até então nós não tínhamos conhecimento e capacidade de entender. E absolutamente tudo só vai acontecer com a permissão divina. Disso que nós precisamos ter a certeza. Então, o Espiritismo agradece o auxílio da igreja para combater todos aqueles que, através de magias, feitiçarias, estão depondo contra o próprio Espiritismo. Mas deixando muito claro o que é o Espiritismo. É uma doutrina que nos ajuda a enxergar os ensinamentos do Cristo. Com isso, gente, nós fechamos este capítulo 10 sobre a intervenção dos espíritos, dos demônios nas modernas manifestações. Espero que vocês tenham conseguido entender este pensamento de Kardec, essas suas objeções, as suas advertências. E aí, na sequência, a gente vai ver essa parte da proibição feita por Moisés, e depois nós já vamos passar para a segunda parte do livro Céu e Inferno, que vai trazer no primeiro capítulo sobre a passagem, esse nosso retorno à pátria espiritual, e depois os exemplos. Kardec faz toda essa reflexão na primeira parte do livro Céu e o Inferno para nos mostrar de onde vêm essas comunicações. Aí agora na segunda parte ele vai trazer os exemplos. Exemplos de quem? Dos demônios? Dos anjos? Não, de todos esses seres que habitam o mundo espiritual à nossa volta e que podem contribuir com o nosso próprio crescimento espiritual. Então,
Nosso próximo encontro, a gente vai trabalhar essa proibição e nós fecharemos com certeza essa primeira parte do livro O Céu e o Inferno. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, pela participação de todos vocês, pelas energias e vibrações. E até o nosso próximo encontro. Amanhã é exatamente dito, nós continuamos estudando a Gênese. Muita paz a todos vocês e uma excelente noite.